Começando aqui o nosso estudo de hoje, o nosso livro Plantão de Respostas, livro que traz a transcrição de algumas das questões apresentadas ao Chico naquele Pinga-Fogo de 1971, no mês de dezembro. Nós seguimos aqui com as questões, com os temas aqui interessantes que foram sendo apresentados. Nós estudamos no nosso último encontro temas relacionados com costumes, onde nós vimos ali as questões éticas e morais da nossa sociedade. Falamos um pouquinho sobre Deus, que eu até comentei com vocês, que muito mais prático para nós do que tentarmos entender a natureza de Deus é nós nos entendermos na forma como nós nos direcionamos a Ele. Então eu comentei, inclusive, a respeito daquele estudo que eu tive a oportunidade de fazer e que trouxe ali diversas fotos, diversos slides que mostravam as mais variadas formas de culto que acontecem hoje no nosso mundo, desde das culturas orientais até ocidentais, mostrando que todos nós buscamos Deus de acordo com a nossa compreensão, de acordo com a nossa cultura. E a doutrina traz para nós, então, essa resposta bastante precisa, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que para nós ainda é bastante difícil assimilarmos a grandeza dessa resposta, mas para nós, a gente vai tentando, então, compreender ali dentro das nossas limitações, observando aqui tudo aquilo que existe de mais perfeito à nossa volta e vendo ali a assinatura, a autenticação de Deus se materializando diante de nós, incluindo a nossa própria existência. Bom dia, Chaconete. Continuando, inclusive, Brás, que você colocou, eu só entendo a inteligência da mecânica universal. Inclusive, a gente tem aquela ideia, quando nós fizemos o estudo do Livro dos Espíritos, falando sobre a primeira questão, que é Deus, e aí então os Espíritos deram essa resposta a Kardec. Naquele estudo eu coloquei que muitas vezes a gente fica brigando por trazer ali uma determinada personalidade para Deus, e Deus ele se manifesta, seja através de uma personalidade que nós atribuímos, ou mesmo ignorando essa personalidade, mas cultuando uma equação que traga para nós uma resposta sobre essa mecânica universal. E essa equação nós podemos também entender como Deus. Então, tirando ali as instituições, tirando ali os dogmas e conceitos religiosos, nós vemos esse movimento que acontece no universo, tendo ali a sua origem, a sua expansão, todas as leis que regem o movimento desses astros, e ali nós vemos a perfeição divina. Podemos não dar esse nome, mas chamando simplesmente de natureza, porque é a natureza que rege essas leis, e quando nós colocamos essa natureza com letra maiúscula, nós estamos ali atribuindo a essa inteligência a perfeição divina. Pois é, Então Deus ele vai se materializando para nós aqui, porque nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, não nós nos elevamos à imagem e semelhança de Deus, conforme a nossa natureza. Mas enfim, esse é um tema bastante discutível ainda, mas a gente aos poucos vai expandindo o nosso entendimento. Nós falamos aqui também sobre divulgação da doutrina, e aí foi perguntado aqui como é que a doutrina espírita veio o espiritismo, como é que a doutrina veio o espiritismo na forma que vem sendo abordada nas novelas. E aí a gente estudou aqui, bom dia, Sandra, a gente estudou aqui sobre as várias novelas que falam sobre temáticas. Não falam de espiritismo, as novelas falam de temas estudados pelo espiritismo. Então existe uma diferença muito grande e que acaba sendo confundido pelo público de um modo geral e até mesmo pelos espíritas, dizendo que aquela novela é espírita porque ela fala de obsessão, aquela novela é espírita porque fala de reencarnação, e na verdade a novela ela fala sobre temas espiritualistas que dizem respeito a todo
aquele conteúdo que a doutrina espírita procura estudar, procura se aprofundar, né, e dar para nós ali o melhor entendimento. Então nós vimos que em 1968 já se falava em novelas com temáticas espiritualistas, e depois dali em 75, e depois dos anos 90, os anos 80, e depois dos anos de 1990, foram ali aquele período em que houve realmente a maior presença de novelas com essa temática, principalmente por causa ali da desencarnação do Chico, né? O tema espiritismo estava muito presente na mídia, nas revistas, jornais, documentários, programas de auditório, cinema, enfim, em tudo quanto é lugar, né? Então essa pergunta feita em 71, foi uma pergunta bastante oportuna para nós na atualidade, vendo também esses temas acontecendo, né? Seriados que tivemos também. Então, bastante coisa para a gente fazer ali a nossa análise, né? Mas lembrando sempre que, na verdade, nós estamos falando sobre temas espiritualistas, né? Então, dentro dessa ideia, a gente então coloca o Espiritismo como uma referência de estudos. E o último tema que nós estudamos foi doação de órgãos. Então, a gente viu aqui de uma forma rápida, e eu vou ler para vocês porque essa questão ela vale a pena ser revista, porque ela será tema de hoje também, embora por uma outra perspectiva. Então, doação de órgãos, foi perguntado o que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? E aí nós comentamos até que 24 horas é uma visão bastante otimista, né? Porque se para a cremação nós temos ali a orientação de Emmanuel 72 horas, né, nós temos até mesmo outras situações em que o espírito permanece muito mais tempo vinculado ao corpo físico. Mas com relação ao tempo, com relação à necessidade da ciência de utilizar esses órgãos na sua vitalidade, o que o Espiritismo tem a dizer a respeito disso? O Chico respondeu: o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia, além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Então, eu comentei com vocês, né, uma psicografia, se eu não me engano, foi de Irmão X, depois a gente vai pesquisar isso tudo, né, acho que nos livros que nós vamos estudar, no Instruções Psicofônicas, se eu não me engano, onde várias crônicas são apresentadas, ali então fala sobre uma jovem que, se eu não me engano, ela tinha cometido suicídio, e aí então ela estava passando por uma autópsia. E aí então, enquanto o corpo dela estava sendo ali examinado, né, com os órgãos sendo retirados e tudo mais, ela sentia tudo isso de uma forma bastante dolorosa, de uma forma bastante angustiante, porque ela estava presente e sentindo todas as repercussões daquilo que era provocado no seu corpo físico. Mas o que Emmanuel coloca, o que o Chico aqui, juntamente com Emmanuel, os dois trazem para nós aqui essa ação dos espíritos no momento em que haverá essa retirada de órgãos para doação, uma forma de fazer com que o espírito, então, fique anestesiado, ou ele fique separado, ou que haja ali um bloqueio dessas impressões do corpo físico sobre o espírito, exatamente pela natureza nobre desse processo. Então, esse gesto de caridade, que o espírito então optou pela doação de órgãos para beneficiar pessoas que passam aqui por doenças bastante sérias e irreversíveis, né, que somente um transplante é capaz de fazer, então esse gesto acaba beneficiando o espírito moralmente pelo gesto de caridade e também
perispiritualmente quando os espíritos atuam, evitando que haja essa repercussão. Então, muito bem, esse tema aqui a gente vai deixar de ladinho por enquanto, depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre ele, porque ele é parte das consequências de um outro tema que nós vamos abordar aqui em seguida. Em seguida não, mais para frente, né? Então, muito bem, próximo tema, doenças e cura. Nós temos 3 perguntas que foram feitas ao Chico a respeito desse tema, que são bastante instrutivas para todos nós, né? Então, primeira pergunta. As pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne? Mesmo que sejam espíritos claramente iluminados? Ou existem casos e casos? Então, de imediato, a gente chegou até a estudar sobre isso, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, quando nós falávamos sobre os traços morfológicos, né, as linhas morfológicas dos desencarnados, como os desencarnados se apresentam nas suas características físicas e não na apresentação, que foi o tema seguinte que nós estudamos, falando como os espíritos se vestem, né, como que eles se apresentam nas suas relações sociais. Mas qual é de fato a aparência que eles apresentam na relação com o corpo físico? Então, essa pergunta que foi feita, essa questão que foi apresentada, que na verdade também era uma pergunta, trouxe para nós esclarecimentos importantes, mostrando a influência da mente do espírito nas impressões que são registradas no seu perispírito. Então a gente lembra, né, daquela sequência mente, perispírito e corpo físico. Então, se o espírito vive na sua encarnação uma determinada doença, fazendo com que seu corpo assimile, né, aqueles sintomas, aquelas marcas, né, aquelas impressões todas, quando então, na sua desencarnação, o espírito pode levar consigo essas mesmas ideias, essas mesmas impressões, e deixá-las marcadas no seu perispírito, dando inclusive continuidade no seu sofrimento. Mas aqui vamos ouvir o que o Chico tem a dizer a esse respeito. Só quis lembrar que nós estudamos recentemente esse tema, falando sobre as marcas, né? O espírito, por exemplo, o suicida, ele leva consigo as marcas da lesão que ele provocou. Um espírito que passa ali por um acidente, um espírito que passa por uma situação de deformidade, de mutilação, de doenças que trazem deformações, né? Então, doenças terminais graves, enfim. Temos ali uma série de situações aqui no nosso mundo que marcam de um modo muito contundente o nosso corpo físico. Então, trazendo ali, né, amputações, cicatrizes, ferimentos diversos, etc., que o espírito, então, no plano espiritual, ele pode levar consigo também essas mesmas marcas, de acordo com a fixação do seu pensamento, de acordo ali com o condicionamento mental dele. Mas aqui, então, foi perguntado, né? As pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne, mesmo que sejam espíritos claramente iluminados, ou existem casos e casos? A resposta: quando contrariamos as leis universais, inscritas em nossa consciência e que se baseiam no Evangelho do amor do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do espírito, isto é, no perispírito. Então, a palavra inicial mais marcante para nós aqui desse parágrafo é contrariamos. Então, se nós contrariamos essas leis universais, e essas leis universais que são inscritas na nossa consciência, registram, então, e nós adquirimos esses débitos, e aí, então, é colocado para nós que isso tudo reflete na vestimenta do espírito, que é o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração do ser. Então, o espírito traz na sua consciência esses registros desses débitos que ele contraiu pelas infrações dessas leis universais. Estando no corpo físico, muitas vezes essas impressões na sua mente passam para o corpo físico. Por isso que a gente lembra sempre, né, aquela passagem de Emmanuel, quando ele diz que não há doenças, mas há doentes. Né? Então, no corpo físico, o espírito tem a oportunidade de vivenciar
as experiências dolorosas, que são consequências daquilo que ele registra no seu pensamento, das lesões que ele provoca em si mesmo, fazendo com que isso se materialize, se somatize no corpo físico. Até aí tudo bem. Então esses reflexos negativos da mente passam para o corpo físico. Então o meu corpo físico traz ali essa limitação. Porém, a questão é, né, não é apenas a gente lembrar que a mente passa para o perispírito e o perispírito transfere para o corpo físico. Muito mais do que essa parte, digamos, mecânica, essa parte física, nós temos agora a parte moral. Porque a pergunta vai ser, ok, você tem a sua doença, você trouxe essa lesão para o seu corpo físico. Como você vai lidar com isso? Essa é a pergunta-chave. Porque aí, dependendo do comportamento que o espírito tem, na aceitação, na resignação, na coragem, ou na covardia, na fuga ou na revolta, esses comportamentos morais vão fazer com que o espírito ou ele elimine de fato, aprendendo com essa experiência, ou intensifique aquilo que ele vivenciou quando então no corpo físico. Mas vamos lá. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativa, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Nós não temos ainda, né, Vanessa, bom dia, nós não temos ainda uma tabela pronta indicando para nós quais são as causas e quais são os efeitos de cada doença. Por exemplo, alguém que traz ali uma cardiopatia, que traz ali uma neuropatia, que traz ali uma doença metabólica, uma doença física, seja ela qual for, muscular, óssea, qualquer ou gástrica, tantas e tantas doenças que nós temos por aí, qual a relação dessa doença com o comportamento anterior de um indivíduo? Porque se houvesse uma tabela dizendo assim, olha, aquele indivíduo veio com uma lesão no nervo óptico, portanto ele veio cego, porque ele fez tal coisa. Então significa que, usando essa matemática simplificada, todo mundo que faz aquela mesma coisa, inevitavelmente virá da mesma forma. Aquele indivíduo que acabou desenvolvendo ali um câncer, e esse câncer trouxe muito sofrimento, significa que todo mundo que se comportou dessa forma vai ter também como resultado essa consequência de saúde. E a gente sabe que a matemática no plano espiritual, a matemática dentro dessas leis universais, não funcionam dessa forma. Porque nós temos atenuantes e agravantes, depende muito da necessidade de cada espírito. Então aquele espírito que traz ali um diabetes, aquele espírito que traz ali um problema metabólico, cardíaco, seja qual for. Então tem causas que são muito específicas para cada espírito, que trazem como consequência essas doenças que servem para ele de oportunidade de depuração. E ele pode, claro, escolher essa experiência como parte desse processo de depuração, ou ele simplesmente traz consigo, pelas impressões profundas que ele guarda na sua consciência, passando para o perispírito como uma consequência. Então, até mesmo a causa disso tudo vai depender de cada indivíduo. Mas muito bem, ele reencarnou e trouxe essas marcas, trouxe essa experiência. Se ele aceita isso com resignação e passa por esse processo de educação, passa por esse processo de renovação interior e começa então a domar os seus impulsos, domar os seus instintos, fazer com que a sua vida se torne regrada a partir dessa conscientização, então ele vai se depurando, ele vai depurando a sua consciência. É como se essas marcas fossem, com o tempo, simplesmente desaparecendo. E elas ficam apenas no corpo físico, porque muitas vezes são situações que para ele são, fisicamente, ele mantém essas limitações, mas consciencialmente ele já começa então a se transformar.
Ao retornar para o mundo espiritual, ele volta com a consciência limpa, com a consciência tranquila. Mas se esse espírito se recusa a vivenciar essa experiência, não apenas pela revolta em si, no sentido de você saber qual é a causa e você se revoltar por isso. Muitas vezes o espírito ignora completamente a ação de leis que regem sua vida. Ele ignora a sua própria imortalidade. Ele atribui a sorte, ao azar, essa questão dele ser saudável ou ser doente. E aí então ele continua vivendo a sua vida da mesma forma. Ele é aquela pessoa, por exemplo, que traz um distúrbio no metabolismo. Ele tem que regrar a sua alimentação. Ele não pode comer qualquer coisa, ele tem que comer periodicamente, ele tem que fazer uso de medicações para os seus tratamentos, mas ele vive de uma forma completamente desregrada. E muitas vezes essas limitações vêm exatamente para poder conter impulsos e vícios que ele tinha no passado. Que nós não sabemos. Mais uma vez, nós não temos uma tabela fazendo uma relação de causa e efeito. É algo muito comum que nós pensamos, por exemplo, uma mulher que não consegue engravidar, ou um homem que nasce com a esterilidade. E aí, então, no passado, qual é? Não, aquela mulher praticou vários abortos e agora ela vem ser punida por causa disso. Nós não sabemos. Isso não passa de especulação, porque nós sabemos que as equações no plano espiritual são bastante complexas, com variáveis que nós desconhecemos. Para ela, muitas vezes, não ser mãe não é uma punição pela maternidade, mas muitas vezes é uma limitação que ela tem para se dedicar a outra coisa. Para se dedicar de uma forma mais amorosa para outras pessoas que não sejam consanguíneas, por exemplo. Que ela tenha que olhar o outro com amor, com caridade, com generosidade, com fraternidade. E não simplesmente fechar-se dentro do seu próprio mundo, dizendo que eu amo meus filhos, mas não amo mais ninguém. Pode ser isso, por exemplo. E aí a gente poderia ficar aqui especulando durante horas, trazendo quais são as situações possíveis, e mesmo assim ficaríamos muito longe da verdade e da totalidade de cada caso que vai se apresentando. Por isso, então, esse ponto que é colocado para nós aqui a princípio. Quando a pessoa vivencia isso com essa mentalidade negativa de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar os demais, ela impede o processo de depuração. E aí o Chico traz aqui uma passagem bem interessante, bom dia, Flávio, que ele coloca como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário das recomendações necessárias. Para quem já passou por cirurgia e já sabe quais são as recomendações, conhece mais ou menos o processo. Se você se desviar um pouquinho daquilo que foi recomendado, um esforço, a medicação, a troca de curativos, evitar se movimentar demais e dentre outras situações, o que vai acontecer? A dor vai bater como alerta para chamar nossa atenção daquilo que vem acontecendo. Então ele coloca assim também, assim nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Então tudo aquilo que foi a causa da sua doença continua viva e ativa na sua consciência. E ele chegando no plano espiritual, portanto, ele vai continuar o mesmo doente que ele era antes. E depois continua, logo, como não houve a mudança, depois da morte ele continuará plasmando no perispírito o que cultivou em sua mente durante a vida. Permanecerá enfermo. Com os espíritos que, independente das circunstâncias, vivenciaram o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. Então essa depuração daquilo que nós vivenciamos hoje, na nossa vida cotidiana, e essa depuração se dá, inclusive, não apenas com relação às doenças. Nós podemos expandir um pouco mais esses conceitos para a gente poder ter uma ideia. Essa ideia de relação de família, relações afetivas. Se eu tenho ali a relação com pessoas da minha família e essa relação continua turbulenta da mesma forma que ela era anteriormente, eu volto para o mundo espiritual mantendo essa tendência a se resolver no futuro.
Dentro do grupo social, eu sou uma pessoa preconceituosa. E aí, então, na minha relação, como pedido, por exemplo, eu posso estar ali presente junto a determinados grupos da sociedade em que eu tenho que desenvolver ali o amor ao próximo, a tolerância, a paciência, a compreensão, mas eu continuo mantendo esse preconceito. Volto para o mundo espiritual com aquele registro estampado na minha consciência. Não houve a depuração. Mas aí, se eu reencarno e eu começo a conviver com pessoas de um modo diferente, tenho mais aceitação, tenho mais paciência, e nós sabemos que isso não acontece de uma hora para outra. Muitas vezes esses preconceitos que nós trazemos são preconceitos que nos acompanham durante muito tempo. Então a mudança acontece de uma forma gradual. Conforme eu consigo empreender ali um determinado grau dessa mudança, mesmo que seja pouco, eu volto para o mundo espiritual com aquela marca na minha consciência que vai então desaparecendo. Ela continua ali presente, é perceptível, mas ela não é tão ostensiva como ela era no momento em que eu voltei para o mundo físico. Nas relações familiares, como eu comentei com vocês, irmãos, pais, filhos, casais, muitas vezes na programação reencarnatória dizem: nós vamos reencarnar para que a gente possa se suportar e aprender a amar um ao outro. E aí então reencarna, dá tudo errado, ninguém se entende, ninguém se interessa, volta para o mundo espiritual, todo mundo sentando em volta da mesa de novo para discutir um novo plano de ação. Um novo plano reencarnatório, porque aquilo não se dissipou. Agora tem um ponto importante, que a gente já conversou sobre isso também. Muitas vezes, por exemplo, dentro de uma família, seja lá qual for o grau de relação, nós temos ali pessoas que se propõem a acertar, embora não tenham sucesso nesse acerto, e outras que simplesmente se recusam, mantendo ali todo o endurecimento que tinham antes. No retorno ao mundo espiritual, aqueles que pelo menos se esforçaram conseguiram se desvincular daquela situação. E aquele que manteve aquela rigidez, aquela revolta, aquela rejeição a essa proposta, esses então seguirão vinculados a outras experiências para que possam mudar o seu modo de pensar. Então a gente vê que essa ideia da doença, ela também traz para nós aqui colocações nas mais variadas situações da vida. Quando o espírito vive bem a experiência que lhe diz respeito, ele volta ao mundo espiritual com a conta ali, digamos assim, quitada ou parcialmente quitada. Que ela vai então se atenuando com o passar do tempo, conforme o espírito vai se transformando positivamente a partir das influências que ela exerce. Então esse conceito que o Chico apresenta para nós, ele é muito interessante. Por isso que os espíritos dizem: sejam pacientes, sejam tolerantes, sejam determinados. Como diz ali, né, o nosso personagem do Titanic, né, que era ali o Leonardo DiCaprio, que ele colocava assim, né, fazer valer a pena. Essa era uma frase que ele colocava no filme, e uma frase que vale para nós também. Fazer valer a pena todo o investimento que foi feito, todo o planejamento para a nossa encarnação. Porque se nós voltamos simplesmente como passageiros que vieram passar férias e voltaram para o mundo espiritual sem adquirirem absolutamente nada em termos de aquisição, de aprendizado, de transformação, aquela mesma pendência vai ficar ali em aberto. E ele terá que ter outras oportunidades, muitas vezes mais dolorosas, para que ele possa compreender, já que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Era o Jack o nome do garoto, né? Agora que eu lembrei aqui. Próxima questão, doenças e curas 2. Então nós falamos da primeira aqui, só para a gente recapitular. As pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne, ou existem casos e casos, né, em que inclusive espíritos claramente iluminados, se eles voltam para o mundo espiritual levando doenças ou não. Pergunta agora 2. É possível uma pessoa somar em seus pensamentos uma depressão? Ela a tem em consequência do passado ou não? Aqui a gente vai lembrar que a depressão, nesse caso, ela é tratada a partir da perspectiva de 1971. Né? Então, lá naquele período, lá naquele começo, no começo da década de 1970, a depressão era vista como uma doença psiquiátrica, tudo bem, mas ela não tinha a mesma intensidade que ela adquiriu a partir dos anos de 1980. Né? Tanto que ela é rotulada, né, que
é a doença do novo século. Os anos 2000, né, o século XXI trazia ou traria a depressão como uma doença permanente na vida das pessoas. Mas o que o Chico coloca para nós é uma consequência do passado ou não? Aí nós temos hoje, né, livros que são escritos, artigos, palestras, mensagens que chegam do plano espiritual para falar sobre a depressão. E nesse caso aqui, falar sobre depressão qual é exatamente a causa da depressão? O Chico coloca para nós a seguinte resposta. A depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito de débitos passados sob a forma de culpa. Então ele coloca primeiro, a depressão pode ter como causa. É uma possibilidade. Entretanto, não podemos generalizar a afirmação. De qualquer modo, o cultivo de pensamentos negativos, a persistência em baixo padrão vibratório, colabora para que esse estado aconteça e até se agrave a ponto de criar um círculo vicioso. Por outro lado, o pensamento positivo, a força de vontade em elevar o nosso padrão vibratório, o serviço ao próximo, a prática do amor, nos auxilia na manutenção de nosso equilíbrio. Então hoje nós temos estudos, né, que trazem para nós ali a depressão como causas diversas. Desde ali de um estado depressivo, né, lembrando que a gente sempre precisa diferenciar o que é a depressão de um estado depressivo. A depressão, né, é um estado permanente que vai ali levando o espírito durante ali um longo período da sua existência, ou mesmo uma existência inteira. Já o estado depressivo depende de um momento que a pessoa está vivendo, e no momento em que aquela situação se transforma, o espírito, então, o indivíduo recobre o seu equilíbrio. As causas que são estudadas podem ser causas neuroquímicas, uma deficiência de substâncias. Aí então os médicos falam ali, né, da serotonina e outras medicações importantes. Então fala dessa medicação, dessa substância que você então repõe a partir de tratamentos medicamentosos. Você tem ali um estado psicológico do indivíduo em que a vida acaba perdendo a sua cor e aí então há necessidade de um auxílio psicoterápico. Mas a visão que se tem hoje da depressão, pela nossa ciência, ela tem essas causas relacionadas com o estado presente do indivíduo, o momento em que ele está vivendo. Pode ter sido causado por uma situação do passado próximo, nessa mesma existência, na sua relação familiar, nas situações que ele vivenciou, e isso foi acabando desencadeando nele esse processo. Mas aí então nós entramos no aspecto espiritual. Porque a depressão, dentro da forma como ela é analisada, ela se assemelha muito à ideia dos sonhos. Porque o sonho pode ser ali um trauma que o indivíduo tem, né, o que fica represado, ali, uma ideia represada, que se manifesta através dessa linguagem onírica. Pode ser ali uma experiência que o indivíduo vivenciou no seu dia a dia. O fato de você trabalhar intensamente, você ter um relacionamento no seu trabalho, na sua casa, isso gera para você algumas impressões que depois se manifestam através dos sonhos. Mas também não leva em consideração a questão espiritual. Porque aí os sonhos, conforme os espíritos dizem para nós, são ali lembranças fragmentadas de desdobramentos, né, de experiências que o espírito vivenciou no momento em que ele se emancipava naquele período do sono. E, por outro lado, a depressão acaba também sendo trazida para nós, como Chico colocou para nós, né, de débitos passados que se manifestam sob a forma de culpa. E Joana de Ângeles fala bastante sobre depressão também. Lembrando sempre que o espírito, né, ele é um arquivo vivo. E muitas vezes aquilo que é arquivado na sua consciência, embora não traga ali, né, imagens claras daquilo que aconteceu, ele pode fazer com que as impressões daquela experiência fiquem ali presentes e vivas na sua consciência. E aí, então ele vai viver sempre com aquela angústia, com aquela culpa, com aquela insatisfação, e ele não sabe qual é a causa. E olhando no seu registro espiritual, vai perceber que no passado, muitas vezes ele provocou ali sofrimentos, ou ele teve sofrimentos que não conseguiu ali assimilar e processar. Então culpas, remorsos e outros
tantos tipos, né, de situações, outras tantas situações que nós acabamos vivendo, que se manifestam através da depressão. Mas conforme o Chico colocando para nós aqui, que não é possível generalizar essa informação. Mas ele coloca como tratamento, como terapêutica. De qualquer modo, o pensamento negativo, a persistência nessa condição acaba gerando, então, um agravamento dessa situação. Mas no momento em que o espírito, então, vivencia um pensamento positivo, força de vontade, serviço ao próximo, prática do amor, tudo isso vem como terapêutica. Por isso que, então, quando você vai a um centro espírita, numa igreja, onde nós temos ali religiosos, líderes que são bem conscientes, uma das primeiras ideias é, né, faça ali a sua prece constante e trabalhe pelo bem. Porque o trabalho pelo amor, o trabalho pelo bem, sempre faz com que nós renovemos aí o padrão mental e, consequentemente, a gente consegue confrontar esse padrão estabelecido de uma depressão, por exemplo, mas fazendo com que nós consigamos fazer essa renovação. E aí nós temos, né, vários profissionais que falam sobre depressão. Teve até uma série, né, no Fantástico, de 3 episódios que o Dr. Drauzio Varela falava sobre depressão. E aí ele trazia ali, né, sobre depressão, sobre síndrome do pânico e tantas outras doenças. E aí Joana de Ângeles, né, que é ali a nossa maior especialista nessas questões da mente, né, falando para nós sobre psicologia e outras causas, ela fala para nós, né, sobre depressão, síndrome do pânico, distúrbios de bipolaridade, enfim, várias outras situações que trazem causas no registro passado do espírito, mas claro, mais uma vez, sem que nós generalizemos, dizendo que todo mundo, porque não é também aquela mesma tabelinha da doença, a mesma coisa acontece com a depressão. O indivíduo tem depressão porque ele tem uma consciência culpada. Aí se nós generalizarmos, quer dizer então que todos nós somos culpados. E na verdade tem situações ali que o espírito vivenciou que diz respeito a ele, que nós não conseguimos decifrar. Lembrando que cada um de nós, né, poderíamos dizer que temos ali um grosso prontuário no plano espiritual que conta ali a nossa história. E para que a gente possa dizer que tal situação vivida por um espírito teve aquela causa, a gente teria que ler e compreender tudo aquilo que o espírito vivenciou anteriormente. Até porque 2 espíritos podem ter vivido a mesma experiência de uma forma muito semelhante, mas cada um se comportando de um jeito diferente. Por isso, então, não podemos dizer que é a mesma causa para todos. Depois aqui, doenças e cura 3, mais uma pergunta relacionada com essa questão de doenças e cura. Considerando o grau de merecimento, como se dá a cura nos tratamentos físico-espirituais? Essa cura é lenta e progressiva ou é rápida? O processo de tratamento espiritual é muito relativo, e a cura já é por si a prova do merecimento do doente, sendo que a mesma ocorre muitas vezes de forma rápida. Ao paciente compete a conquista da cura de modo definitivo, buscando seu fortalecimento interior pela reforma moral e prática da caridade. Então aqui quando a gente fala, né, sobre a cura de modo definitivo, esse fortalecimento interior vem exatamente seguindo aquela mesma resposta que foi dada a respeito da depressão. O amor ao próximo, o pensamento otimista, mudar esse padrão vibratório. Com relação à vida cotidiana é a mesma coisa. Se não existem doenças, mas existem doentes, conforme Emmanuel, nós temos então que modificar o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, para que essa doença então seja dissipada. E a receita é básica: reforma moral e prática da caridade. Por isso que nós temos aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E salvação em vários sentidos. No sentido da cura, no sentido da renovação, no sentido da transformação. E aí então quando nós vamos ali num atendimento fraterno, não é à toa que se recomenda sempre trabalhar pela caridade. Trabalhe em benefício do próximo, trabalhe pela caridade. E os espíritos falam isso e nós ingenuamente fazemos a mesma coisa sem termos, na verdade, consciência do seu real objetivo. Porque a doação de nós mesmos, o envolvimento com uma atividade, que é aquele processo de labor-terapia,
a terapia através do trabalho, e mais ainda, o trabalho no bem, o trabalho com contato com as pessoas, a troca de vibrações, aquele espírito de fraternidade que começa então a se fazer presente, isso para nós é uma terapia muito poderosa. Mas nós ainda não reconhecemos. Então, quantas vezes nós temos ali, né, que os espíritos indicam, né, durante tratamentos que são feitos nas casas espíritas, para as pessoas fazerem a caridade, e elas vão. Ah, eu vou porque o espírito disse que eu tenho que fazer. Só que ela faz aquele trabalho de caridade, né? Muitas vezes ali um trabalho social, ou um trabalho na instituição e tudo mais, mas ela faz ali com aquele desgosto, eu estou fazendo por obrigação, porque o espírito disse que eu tenho que fazer. É mais uma situação em que tem o benefício aquele que recebe o resultado do trabalho, mas aquele que pratica propriamente muito pouco aproveita. Porque não é simplesmente um trabalho braçal, um trabalho intelectual. É um trabalho moral. E se não houver envolvimento moral naquela tarefa, não vai ter resultado nenhum. Porque essa prática da caridade traz para nós como consequência a reforma moral, desde que nós nos envolvamos e de fato ali promovamos essa transformação. E aí depois é colocado para nós aqui no final. Lembremos sempre que Jesus, após praticar as curas, recomendava: vá e não peques mais. Ou então, né, naquela outra passagem também que a gente pode acrescentar, né, a tua fé te curou. Então mostra ali que somos nós os responsáveis pelo desequilíbrio e pelo equilíbrio. Tudo aquilo que vem ao nosso encontro, na verdade, é o suporte que nós precisamos para despertar a consciência, para apontar uma direção, para pegar na nossa mão para fazer a caminhada. Mas tudo depende do nosso esforço, da nossa vontade. Então, essa cura que é lenta e progressiva, em termos espirituais, nós podemos dizer que muitas vezes essa cura lenta e progressiva dura várias reencarnações. Em que o espírito vai, encarnação após encarnação, promovendo uma pequena mudança, gradualmente, passando ali por processos, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Ou ela pode ser rápida. Porque aí sim, como é colocado para nós, né, ela ocorre muitas vezes de uma forma rápida, quando o espírito então aceita esse processo de tratamento espiritual. Porque a ideia que nós temos de tratamento espiritual é nós recebemos um passe, é nós recebemos ali, né, uma cirurgia espiritual. E, na verdade, o tratamento espiritual é o processo de autocura. Assim como nós temos um autoadoecimento, que é o que geralmente acontece, nós temos a autocura. Da mesma forma que nós temos a capacidade de destruir, nesse caso, essa destruição se reflete no desequilíbrio que nós promovemos na nossa consciência, nós temos o processo de autocura, que é retomar esse equilíbrio. E aí, então, nós podemos utilizar todas as terapêuticas possíveis, sejam elas espirituais, sejam elas profissionais, mas principalmente, independente de quais sejam, é importante que nós assimilemos aquilo de uma forma moral, que nós tenhamos o envolvimento e o desejo de acertar. Cindizinha colocou: essa lentidão ou rapidez está ligada à vontade do espírito, a vontade, a conscientização. Por isso que a doutrina espírita vem, Cindizinha, com essa ideia de trazer para nós, né, que é o Consolador prometido. Não é apenas uma questão de consolação, é uma questão de despertamento consciencial. E é esse o entendimento desse despertamento, o entendimento desse processo que vai mostrar para nós a nossa capacidade de autocura. Lembremos sempre: autoadoecimento e autocura. São duas forças muito poderosas que nós temos. Nesse momento da nossa evolução, essa capacidade de autoadoecimento é aquilo que nós temos de mais poderoso, por falta de entendimento do propósito da nossa existência, do motivo de nós estarmos aqui. Agora, nesse mundo de regeneração que está aqui próximo a nós, nós veremos que esse processo de autocura será algo automático para nós. Porque a tendência é as doenças vão naturalmente desaparecendo. A nossa imunidade vai se fortalecendo cada vez mais. As nossas reencarnações não trarão deficiências genéticas que proporcionarão essas doenças, porque a nossa consciência estará harmonizada. Mas a gente começa agora esse processo de mudança, né, para chegar nesse mundo de regeneração. É agora que nós estamos iniciando essa regeneração. Mas tem um longo caminho pela frente ainda. E quanto mais nós nos conscientizarmos, mais rápido esse processo vai acontecer.
Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, obrigado pela participação, obrigado pelo esclarecimento para todos nós, né? Toda doença depende desse... Beleza? Toda doença depende desse padrão vibratório. Quando a consciência não nos leva ao melhor envolvimento com o melhor, como outro, com a luz que levamos. Essa centelha que carregamos para ajudar, se comprometer moralmente com a aliança caridosa que levamos e por vezes esquecemos disso. A doença só chega se quisermos. Ela não está dentro da gente, ela está dentro do seu pensar, da mente que cria essa sintonia errada, trazendo a doença e trazendo a volta, que é a cura do corpo físico e espiritual. Então é exatamente isso, né? Somos nós que carregamos esse desequilíbrio. E como nós ainda temos uma visão da vida muito material, acreditarmos que o nosso corpo é o corpo físico, que a nossa cura depende da química, depende dos medicamentos, das cirurgias, tudo para nós é muito material. E por isso nós então, né, negligenciamos o poder do nosso pensamento. E isso hoje é falado muito, né? A gente tem até documentários e livros escritos sobre isso, né? Talvez o mais destacado seria O Segredo, né? Um filme que foi um livro que virou filme que falava sobre isso. Qual é o segredo? Aí mostrava, claro, uma visão materialista, com pessoas que viviam em casas maravilhosas, que tinham ali propriedades maravilhosas, porque o segredo foi que eles mentalizaram junto ao universo o poder de conquistar aquilo. Imaginemos se nós tivéssemos o mesmo poder de curar a nós mesmos, de nos harmonizarmos, de nos equilibrarmos. Então a ideia do pensamento ainda é algo muito abstrato, algo muito disperso. A doutrina hoje fala para nós a respeito das sintonias espirituais, que se dá através do pensamento, fala para nós a respeito do equilíbrio e desequilíbrio que se dão através do pensamento, fala da nossa capacidade criativa através do pensamento, quando nós conseguimos assimilar de fato essa realidade e sabermos colocar em prática tudo isso, a nossa vida se transforma. Só que o problema é que nós somos muito imediatistas. Eu quero começar a pensar hoje para que amanhã as coisas já se realizem. Pensar, por exemplo, eu estou desempregado, então eu vou mentalizar forte que eu tenho certeza que na semana que vem eu estou empregado de novo. Só que nós nos esquecemos que muitas vezes a situação que nós criamos mentalmente, ela vem se desenrolando durante ali anos, existências até, reencarnações até, não será de uma hora para outra. Então, mesmo diante das adversidades, fortalecer esse pensamento otimista é parte desse processo de cura, porque ele demorou muito tempo para poder se enraizar. O espírito começou, num determinado momento da sua existência, a fixar o pensamento em algo negativo. A desgraça que o afetaria naquele momento não veio de uma hora para outra. Ele foi pensando, ele foi ali se desequilibrando, ele foi criando sofrimentos, ele foi intensificando, e é como se fosse a raiz de uma planta que cada momento vai se aprofundando cada vez mais, se enraizando na sua mente. Até que chega um momento em que aquilo ficou tão real, tão material, que acabou depois se expandindo para o seu perispírito e depois afetando o corpo físico. E depois o processo de cura é fazer com que essas raízes tão profundas vão se recolhendo de novo até o momento em que elas desaparecem. Então nós não temos paciência para isso. É por isso que nós falamos que a ideia da reencarnação é uma ideia muito romântica para nós. Mas nós não conseguimos viver isso como parte da nossa realidade. Porque quando nós falamos que os problemas que nós vivenciamos foram causados em reencarnações futuras, muitas vezes nós precisamos de algumas reencarnações para resolver tudo isso. Mas aí a gente não tem paciência. A gente quer que as coisas aconteçam agora. Então é um trabalho lento, é um trabalho demorado, é um trabalho que exige persistência para todos nós. E por isso nós temos que pensar, eu vou começar a mudar meu padrão agora. E eu sei que os resultados podem não ser imediatos. Mesmo assim eu vou persistir. E esse pensamento, ele é realmente desafiador. Avançando, meus amigos, passando de tema. Próximo assunto para nós, vamos lá? Bom dia, dona Miriam.
Educação mediúnica. Então, virando a nossa página, o bom da Revista Espírita e o bom desse livro, né, ou desses livros, do Pinga Fogo e Plantão de Respostas, é que de uma página para outra a gente muda de assunto completamente. Educação mediúnica. Vamos a ela. O que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, já que esta mediunidade pode ajudar muitas pessoas? Haverá algum castigo ou cobrança? Então, primeiro a gente entende aqui, é importante a gente decifrar as expressões que são trazidas para nós, né, a respeito de desenvolvimento. Desenvolvimento significa educação, aperfeiçoamento, não é você criar alguma coisa que você não tem. Então esse é o primeiro ponto mais importante. Né? Antes da gente continuar, vamos voltar aqui para... Dudu trouxe para nós aqui mais uma mensagem, para a gente poder complementar o assunto anterior, para a gente não saltar aqui e deixar pendente esse esclarecimento. Primeiro a Angelina colocou para nós, né, quando nossa mãe desencarnou, nós estávamos iniciando na doutrina. Os primeiros dias foram difíceis. A forma que encontrei para não pensar foi mergulhar no trabalho e no estudo e continua até hoje. Mas é a melhor terapia. O trabalho, o estudo, né, tudo isso concentrado no bem. Recheado ali com o creme do bem, né, isso fica perfeito. Trazido para nós aqui, né, o melhor remédio sem bula que se possa trazer ao corpo que adoece é o bom pensamento. É a melhor sintonia com o alto. É a oração carregada de fluidos essenciais para que essa forma errada que o corpo trouxe se dissipe. Acredite que a oração é o remédio mais poderoso para a criação de medicamentos que seja o momento de retirar esses miasmas que carregamos quando não acreditamos nesse poder do alto. Então a prece para nós ela continua sendo algo muito ritualístico. E na verdade, quando nós estudamos na doutrina, que estuda de fato, né, a gente percebe que muitas vezes nós temos em diversas escolas religiosas falando sobre a prece, falando sobre conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com entidades. A doutrina explica realmente esse mecanismo de comunicação, mas ela traz para nós a sua fisiologia. Como funciona a prece? E é então no momento em que nós traçamos um caminho para os nossos pensamentos, e o destino dos nossos pensamentos se encontra no mais alto do plano espiritual, e esse mais alto com letra maiúscula, onde nós vamos encontrar Deus, Jesus e todos os espíritos amigos, o fato de nós olharmos para essa direção, concentrarmos o nosso pensamento e vibrarmos nessa frequência diferente, nessa frequência mais elevada, significa que nós estamos irradiando sobre nós mesmos essas mesmas vibrações. É desafiador, né, para nós pensarmos que tudo depende de nós. É mais fácil a gente pagar um médico, ele passar uma receita, a gente passa na farmácia e toma um remédio. Porque assim a gente não precisa fazer muita força. Mas, na verdade, com o passar do tempo, através da reforma íntima que nós estamos vivendo, isso se tornará para nós um padrão. É difícil hoje porque nós estamos habituados a estarmos vinculados nessa frequência baixa. É o nosso dia a dia, a gente vê na televisão sentimentos negativos nas nossas relações, tudo é muito materialista, tudo é muito vicioso, tudo é estimulado de uma forma destrutiva para nós. Mas quando nós mudamos o nosso padrão mental pelo nosso comportamento, esse pensamento elevado vem como uma consequência natural. Então tudo depende muito de um processo de transformação interior. Cindizinha colocou, né, se o remédio der errado não curar, a gente tem a quem culpar, fica mais fácil ainda, né? Eu não posso dizer que a culpa é minha, a culpa é de quem não receitou direito. Terceirizar as responsabilidades é muito mais fácil do que nós assumirmos as responsabilidades. Obrigado mais uma vez pela participação. Muito bem, vamos lá. Uma pessoa que se recusa, então, a desenvolver a sua mediunidade, haverá castigo ou cobrança? A resposta do Chico. Energia que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. André Luiz afirma,
todo o bem que não se faz é o mal que se pratica. Muito bem, quando nós falamos em mediunidade, a primeira ideia que nós temos a respeito da prática mediúnica é através de um grupo mediúnico onde haverá comunicação com o plano espiritual. Então, muitas pessoas que não são espíritas nos procuram através ali dos nossos serviços, perguntando: eu sinto que eu tenho mediunidade, eu preciso desenvolver? Eu preciso trabalhar essa mediunidade? E nós vamos encontrar, por exemplo, em algumas outras religiões que trabalham com mediunidade, uma orientação equivocada, dizendo: olha, a sua mediunidade está aflorando, você precisa desenvolver, no sentido de você colocá-la em prática. E, na verdade, o que nós precisamos, de fato, é a educação da mediunidade. Então, através do estudo, seja de que forma for, se você quer estudar pela internet, se você quer estudar participando de um estudo numa casa espírita, se você quer estudar virtualmente, se você quiser comprar um livro, forte, né? Então, se você quiser comprar um livro e ler, para você entender o que se passa com você. A ideia de comunicação, ela será um chamado que, sem dúvida nenhuma, né, vai ser bastante contundente para ela. Muitas vezes até quase irresistível. Mas a mediunidade por si só estabelece o indivíduo, né, entre o indivíduo e o plano espiritual, um canal de comunicação para as mais variadas manifestações. Muitas vezes a inspiração que uma pessoa recebe para fazer um trabalho caritativo, um trabalho na prática do bem, é o exercício pleno dessa mediunidade, sem que necessariamente ele esteja dentro de um grupo mediúnico se comunicando ostensivamente com os espíritos. Então o estudo, na verdade, é um esclarecimento necessário, porque do contrário o indivíduo vai viver experiências que ele não conhece e muitas vezes vai sofrer por isso. Agora, quando ele compreende a mediunidade e depois ele transforma a sua vida através do exercício do bem, e lembrando que esse exercício do bem não é necessariamente o trabalho caritativo. Ele pode viver o bem nas suas atividades cotidianas, nas suas relações, no seu trabalho. Se ele trabalha com atendimento ao público, que ele trabalhe com consciência, com generosidade, com responsabilidade, com carinho pelos clientes. Se ele trabalha num trabalho burocrático, que ele tenha consciência de que cada papel que ele assina, cada documento que ele digita, faz parte de uma cadeia produtiva e ele tem que ter responsabilidade por isso. Nas relações com outras pessoas, sempre aquela relação amistosa. Olha quantas situações tem. Nós temos pessoas que trabalham em atividades caritativas, mas são pessoas indiferentes e arrogantes nas suas relações pessoais. Aí nós temos sempre aquele esclarecimento, né, que todo o bem que nós fazemos, mesmo que seja um bem equivocado da nossa parte, pela forma como nós entendemos o bem, vai gerar um benefício para quem recebe. Mas o maior beneficiado que seríamos nós mesmos, pela forma como nós praticamos aquele bem, nós simplesmente negligenciamos e ignoramos os efeitos sobre nós. Então, por isso que nós colocamos que o verdadeiro médium, ele começa a exercer a sua mediunidade nas suas relações mais simples, nas suas relações mais comuns. Porque a aproximação que ele vai atrair para si de espíritos, né, em função da sua mediunidade, será no seu dia a dia. É aquele indivíduo que é negligente, que é arrogante, que muitas vezes é egoísta, ele passa o dia fazendo isso. Aí depois da noite ele vai para o centro espírita para trabalhar a caridade. A pergunta é: que tipo de espíritos estarão próximos a ele por uma questão de afinidade? Não por uma questão de trabalho propriamente, porque quem conduz o trabalho no centro espírita são os mentores espirituais, que muitas vezes não têm opção e trabalham com esse médium. Mas ele, por si próprio, estabelece um padrão vibratório bastante negativo. Então, ali, a ponta do trabalho, a ponta do exercício, sem dúvida, é naquela reunião mediúnica. Mas o seu dia a dia é fundamental para que ele possa chegar na ponta do trabalho de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Então, nem sempre nós vamos encontrar ali, né, na prática mediúnica ostensiva, a solução para aquela condição daquele médium, conforme a pergunta foi colocada para nós. Se ele não trabalhar com a mediunidade, ele vai sofrer alguma coisa? Na verdade, ali a mediunidade, nós sabemos que ela não surge por acaso.
Nós não temos na nossa programação reencarnatória, né, aquele sorteio, olha, você vai ser médium e você não vai. Todos nós aqui temos compromissos, muitas vezes aqueles são médiums, outros não são médiums ostensivos, alguns vivem experiências difíceis, dolorosas, no campo da mediunidade, outros simplesmente ignoram. Então, o fato de ter a mediunidade ostensiva, como é colocado aqui que a gente entende nessa pergunta, uma pessoa que se recusa a desenvolver a mediunidade, já que a mediunidade pode ajudar muitas pessoas. Então nós temos ali a mediunidade que vai se manifestando ostensivamente das mais variadas formas. E aquela pessoa não tem interesse em se envolver, não quero saber de espiritismo, não quero saber de umbanda, não quero saber dessas coisas, eu quero viver minha vida. Ou seja, o despertar da consciência para a sua realidade espiritual já está gritando na vida pessoal dela. O que ela vai fazer com esse chamado pode trazer para ela energias que não doamos, conforme o Chico traz, podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. A nossa consciência em geral nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. E aí depois coloca fundamental, praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. Porque aquele médium ostensivo, eu não quero trabalhar com a mediunidade. Mas no momento em que ele se envolve numa atividade produtiva, numa atividade fraterna, caritativa, ele terá próximo a ele os espíritos que estarão ali sempre inspirando, ou muitas vezes até dizendo no seu ouvido, aquilo que ele precisa fazer, para poder ajudar realmente aquele que tem a necessidade. Então, sim, o exercício da mediunidade é a opção de cada um, o livre-arbítrio de cada um. Mas certamente esse chamado da consciência não pode ser negligenciado, porque nós entendemos que esse chamado tem por objetivo promover o espírito na sua evolução. Se ele abre mão disso, pode ser que numa próxima existência ele tenha um chamado mais gritante. Algo que realmente ele não tenha como fugir. Dudu colocou, eu fui um ostensivo desses, né, até descobrir uma casa idônea e começar a estudar. Né? Quando eu entrei no centro, os amigos já se preocupavam comigo. Né? É um processo que vem aos poucos, né? Cada médium tem ali o seu processo. Né? E nós temos contato com pessoas que nos procuram falando que vivem ostensivamente a mediunidade. Ontem mesmo, né, uma pessoa nos procurou, uma jovem, não espírita, colocando exatamente isso, né, que ela vê, ela conversa como se fossem ali amigos imaginários, e ela agora quer entender isso, ali no alto dos seus 20 e poucos anos de idade. E aí então temos ali a oportunidade de esclarecê-la, dizendo para ela, trabalhe nisso, trabalhe no seu estudo, e se tiver oportunidade, tiver interesse em se aproximar, vá então e comece a exercer realmente esse trabalho de mediunidade. Do contrário, aplique na sua vida, né, a filosofia do bem, a filosofia da caridade. É a forma que você tem de estabelecer esse padrão positivo com o mundo espiritual, exercendo ou não a mediunidade ostensiva. Mas a conexão com o plano superior estará estabelecida e, consequentemente, a sua saúde, a sua segurança. Isso é fundamental nós entendermos. Deixa eu só ver qual é a próxima questão, pessoal. Aqui, rapidamente agora, né, nós temos aqui, que é um tema do nosso estudo, avançando um pouco mais aqui, nós temos espírito e perispírito. É uma questão que nós já estudamos bastante, né? Mas a gente lembra que quem fez essa pergunta, quem estava assistindo a esse programa, naquela época, né, tinha muito pouco conhecimento sobre o espiritismo, ou muitas vezes desconheciam completamente. Então foi feita a pergunta, o que é espírito e perispírito? E qual a diferença entre eles? A resposta do Chico. Os espíritos, respondendo a Kardec sobre essa questão, disseram que o espírito é, entre aspas agora, o princípio inteligente do universo. Quando questionados sobre a definição de espírito, responderam: são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E aí nós vamos entender aquele esclarecimento dos espíritos, que nós temos 3 elementos no universo: Deus, o espírito e a matéria. Então Deus
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A matéria, tudo aquilo que é inanimado. E o espírito, o princípio inteligente de tudo. Tendo essa compreensão desses três elementos, nós teremos aqui então, agora a resposta do Chico. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito, para poder atuar diretamente sobre a matéria mais grosseira, necessita de um intermediário, isto é, de um elemento que o ligue a essa matéria. A partir daí, processa eletromagneticamente a constituição desse elemento, gerando o que os espíritos chamam de perispírito. A gente vai lembrar, né, que peri é um prefixo que significa aquilo que está em volta. Então nós temos, né, o perispírito, nós temos ali o pericárdio, nós temos a periferia. E o perispírito, então, Kardec, utilizando esse neologismo e construindo essa expressão, falava sobre aquilo que envolve o espírito. E mesmo assim, esse envolvimento, a forma de envolver como se fosse uma capa, é uma definição imperfeita dessa realidade. Porque a relação do espírito com o perispírito, nós não conseguimos compreender ainda. Muitos vão dizer que o espírito é uma Coca-Cola e a garrafa é o espírito. É o perispírito. E na verdade não é assim que funciona. Essa força de atração que faz com que o espírito mantenha esse campo junto a ele, eu ia colocar em torno dele exatamente por esse vício de linguagem que a gente tem. Mas essa atração com esse elemento próximo a ele, que ele faz com que esse elemento se fique aglutinado junto a ele, formando essa, entre aspas, massa que dá contorno à sua constituição material. Então esse processo nós desconhecemos, temos muita dificuldade de entender. Exatamente porque ele é ainda um elemento do plano espiritual, ou da dimensão espiritual, da qual nós fazemos parte também, embora tenhamos uma percepção mais clara pelos nossos sentidos do mundo material em que nós nos encontramos, mas fazemos parte desse mundo espiritual, e esse perispírito é parte da nossa constituição também. E para finalizar o nosso estudo, eu peguei aqui um trecho da Revista Espírita, um trecho do artigo Teoria das Manifestações Físicas, primeiro artigo, mês de maio de 1858. Kardec traz aqui uma explicação, né, de que forma que os espíritos, então, que as manifestações acontecem. Ele fala do espírito, das influências morais, ele fala da consciência do espírito, da forma como ele se comunica e tudo mais. Mas aqui embaixo ele traz uma resposta interessante, quando ele diz assim, ele fala que o espírito tem ali o corpo físico, que é a matéria condensada, e o perispírito, que é uma matéria mais etérea. Então que nós, encarnados, nós somos compostos desses três elementos, espírito, perispírito e corpo físico. Então ele explica assim nesse parágrafo, bem rapidinho para a gente finalizar. Assim haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui um envoltório externo, a outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela que a alma abandona. A outra se libera e segue a alma que, dessa maneira, continua tendo sempre um envoltório. É o que chamamos de perispírito. Essa matéria sutil, extraída, por assim dizer, de todas as partes do corpo ao qual estava ligado durante a vida, dele conserva a forma, eis porque os espíritos se veem e porque nos aparecem tais quais eram quando vivos. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim podemos exprimir, flexível e expansível. Por isso a forma que toma, embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito, que pode dar-lhe tal ou qual aparência à sua vontade, ao passo que o envoltório sólido oferece-lhe uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia,
O perispírito dilata-se ou se contrai, transforma-se, presta-se a todas as metamorfoses, segundo a vontade que atua sobre ele. Então essa definição desse parágrafo, um texto longo que Kardec traz para nós aqui apresentando essa teoria, que é só a primeira parte, já que ele tratava aqui das primeiras definições do Espiritismo para aquelas pessoas que não compreendiam. Então esse parágrafo trouxe para nós aquilo que nós já estudamos, sobre as propriedades do perispírito, sobre a sua plasticidade, a forma como o espírito se comunica, a sua capacidade, a capacidade que o espírito tem de moldar pela força do pensamento. Então nós lembramos, nós sabemos que existe esse perispírito. E a aparência que o espírito tem, conforme nós já estudamos lá no Evolução em Dois Mundos, tanto nas linhas morfológicas como na aparência do espírito, tudo é moldado a partir desses fluidos. E o nosso perispírito é então esse campo que nós atraímos e formamos junto a nós para dar exatamente a nossa individualidade, para dar ali a nossa identidade no plano espiritual. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, o nosso próximo tema, deixa eu pegar aqui, o nosso próximo tema, estudo da doutrina. Umas dicas aqui sobre estudo, bem pequenininha, mas a gente pode aproveitar bastante. O próximo tema, eutanásia, e é quando a gente vai juntar com aquele tema que nós deixamos separados da doação de órgãos, diretamente relacionado com eutanásia. Depois nós falaremos, dona Miriam, evangelização. Chico também aqui abordando evangelização e depois falando sobre evolução. Tá bom? Então temas diversos aqui para nós estudarmos aqui. Evolução tem várias questões: fanatismo, genética, homeopatia, intuição, lei de causa e efeito, loucura e obsessão. Esses são outros temas que